Ok, meus amigos, a todos que fazem parte do grupo Deus é o nosso refúgio. Estou aqui para trazer uma palavra nessa tarde de poder para a sua vida. Queremos fazer menção da oração, a qual é fundamental na vida do crente a todo tempo. E principalmente nesses momentos em que estamos vivendo, onde a igreja está fechada, atendendo ao decreto das autoridades. Mas querendo também enfatizar de que a igreja somos nós. O que eles conseguem fechar, glória a Deus, é o templo. Mas eles não conseguem fechar os nossos lábios para que não possamos orar. Nosso coração está aberto para Deus e o céu também está aberto para nós, no tocante às nossas orações. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados de modo algum, para que não nos possa ouvir. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, fala da prisão de Pedro por meio de Herodes. E vamos ver o que diz. Atos 12, no capítulo 1, Atos 12, no versículo 1 a seguir. E por aquele tempo, mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradou os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o cerrou na prisão, entregando-o a um quarteto de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repetido, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua, não era algumas vezes orações, era contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilarga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Queridos, é até aqui onde nós lemos, onde nos fala da poderosa oração. O que a oração é capaz de fazer. O que através da sua oração pode acontecer na vida de quem e por quem você ora. A oração é eficaz. A oração é poderosa quando ela é atendida pelo Senhor. A resposta de uma oração, ela remove montanha na vida das pessoas. Ela resolve situações que você mesmo nem acredita que possa acontecer. Aconteceu na vida da igreja que orava por Pedro. Eles oravam, aqui diz a igreja fazia constante oração. Ou seja, pessoas em casa estavam orando por Pedro.
Senhor, solta o nosso irmão Pedro. Senhor, solta o nosso pastor Pedro. E de repente o anjo aparece naquela prisão. Um clarão, uma luz, um resplendor aparece. E o anjo toca em Pedro, que estava dormindo tranquilo, pois quem acredita no Senhor não se desespera. Quem acredita no Senhor fica em paz, fica tranquilo, mesmo que as ondas rujam ao seu redor. E o anjo toca e diz: te levanta depressa, calça tuas alparcas, lança sobre ti a tua capa. E Pedro não estava acreditando, achando que ainda fazia parte do seu belo sono. Ele estaria sonhando. E de repente Pedro é solto. E na continuação dos versículos, quais eu não li, fora da prisão, quando o anjo sai de Pedro, o deixa, é que Pedro vem cair em si, que está na rua, está solto. E diz assim: verdadeiramente, é verdade o que está acontecendo comigo, é real. Quando ele vai para a casa das irmãs que estão orando por ele, ele bate na porta, e as irmãs que já estão orando por ele também escutam a sua voz. E de repente diz: olha, parece a voz de Pedro. E as irmãs que oravam pelo milagre disseram: não, a essa hora não é Pedro, deve ser o anjo dele, porque a essa hora Pedro já não pode existir. Deve ser um recado de que vai partir, é uma despedida. Ou seja, a tua fé, ela pode resolver situações que mesmo você não acredita que tenha acontecido. Oh, Deus é poderoso. Entra em oração, igreja amada do Senhor. Entra em oração, fecha a porta do teu quarto e clama ao Senhor por aquilo que você julga ser impossível, por aquilo que as pessoas dizem que não pode acontecer. Ora e vê o quanto Deus é capaz de fazer quando Ele atende a oração do justo. A Bíblia diz que um coração contrito Deus não despreza. Igreja, vamos fazer uso daquilo que nós temos de mais poderoso. É mais poderoso do que o dinheiro, é mais poderoso do que o governo, é mais poderoso do que multidões, é mais poderoso do que o vento, é mais poderoso do que o mar, é mais poderoso do que a fúria dos nossos adversários. Igreja, vamos orar. Eu vi aí o testemunho de agradecimento de uma irmã que pediu oração por um pastor que estava infectado pelo coronavírus, e hoje ela agradece pelas pessoas que oraram. Ela pediu oração no grupo, nós oramos, e hoje, como uma mulher sábia, ela vem agradecer. Ela disse que foi a oração. Eu também creio que foi a oração, foi o mover de Deus. Quando Deus age no momento em que parece estar tudo perdido. Quando Deus age no momento que parece ser o fim da linha. É poderosa. A oração nunca deixou de ser poderosa. Josué estava precisando de que Deus parasse um pouquinho o sol para ele dar final cabal aos seus adversários. E de repente Josué orou e o sol parou, e isso beneficiou o povo de Deus na batalha. Oh, igreja, experimente o poder da oração. Experimente a eficácia da oração. É na oração, e foi na oração que os grandes homens e mulheres de Deus alcançaram vitória. Foi através da oração que o rei Ezequias alcançou mais 15 anos de vida.
quando ele se pôs a orar e dizer: Senhor, lembra de que eu andei de modo digno contigo, lembra-te de que eu te fui fiel, sincero, andei nos teus caminhos. E o Senhor pediu a Elias a voltar lá e dizer: é-te acrescentado mais 15 anos de vida. Deus ouviu a tua oração. Não é tempo de nós estarmos quietos. É tempo da igreja mostrar para o mundo que igreja não é o templo. Templo é lugar do povo de Deus se reunir. Mas a igreja que ora, a igreja que sente, a igreja que agradece, a igreja que exalta, se chama eu e você. Somos membros. Somos templo do Espírito Santo. É na igreja nós que ele habita. Oh, quando Pedro bateu naquela porta, uma irmã foi abrir e disse: parece que é Pedro. Voltou a dizer às demais não, pode ser o seu anjo. E Pedro se identificou dizendo: sou eu. E elas se alegraram, elas viram mais uma vez o poder da oração, a eficácia da oração atendida pelo Senhor. Oh, igreja ora, igreja busca, igreja vai além, igreja você vai além. Faça aquilo que ninguém mais pode fazer. Mostremos que a oração é o segredo para uma grande vitória. A oração é o segredo para uma grande reviravolta que Deus faz na vida sua, na vida da sua família e na vida de quem está precisando. E na vida de por quem você está orando. Igreja, ora pelos membros, ora um pelos outros. Quem estava orando por Pedro era alguém que estava com ele, alguém que agora estava sentindo a sua falta, e alguém que estava vendo a hora perder a presença de Pedro para sempre. Eu sinto falta da igreja, eu sinto falta das nossas reuniões na igreja. Eu sinto falta de pessoas se apresentando, louvando, orando, pregando a palavra. E como eu sinto falta, é por isso que eu oro por elas. Para que Deus continue guardando, nenhum mal venha lhe acontecer, para que de novo nós nos vejamos na igreja. Seria ruim se quando tudo isso passar e fosse ordenado a abertura dos templos, e a gente saber que alguns dos nossos se foi. Sinto falta dos irmãos na igreja. Sinto falta de ver os irmãos na igreja. É por isso mesmo que eu oro por eles. É por isso que eu estou orando por vocês. Para que Deus dê sempre segurança, proteção e guarida. Para que venha te guardar deste mal. Que Deus em Cristo te abençoe. Que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer